Fala, meu querido, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Taumaturgo. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo sobre craft de cluster. E eu sei que realmente pode ser uma coisa meio assustadora à primeira instância, mas se tudo der certo eu quero que vocês saiam desse vídeo aqui craftando as suas próprias clusters e fazendo para vender, tá? Então eu vou tentar trazer o máximo de conteúdo para vocês. Lembrando que caso reste alguma dúvida no final desse vídeo, você está mais do que convidado a deixar um comentário aqui embaixo para tirar sua dúvida. E agora eu arrumei. Até agora o convite do Discord ele estava travado em 7 dias. Ou seja, passou de 7 dias ele não convidava mais. Mas agora, a partir de agora, todos os links estarão funcionais todo o tempo. Então você também está convidado a vir participar do nosso Discord. Lembrando do buff de 30% de raridade. Ontem um amigo nosso, ele estava fazendo ritual de stack de deck. Ele conseguiu achar 10 entradas pro rei, porque ele conseguiu o único. E logo depois ele conseguiu um anel de Plus Frenzy Charge, 220 Divines. Entre várias outras coisas. Mage Blood do pessoal da Settlers e por aí vai. Enfim, você pode tirar sua dúvida lá, a galera tá sempre respondendo. Eu também tô sempre tentando aparecer por lá. Então seja muito mais que convidado para estar entrando no nosso Discord. Não se preocupe porque eu vou explicar para que elas servem e como elas funcionam. Mas saibam que a gente tem as clusters pequenas, médias e grandes. Um detalhe muito importante que vocês têm que prestar muita atenção, tá? Muita gente não fala isso, mas é a diferença de você gastar 10 Divines ou 20 Divines numa cluster e comprar a cluster errada e perder o dinheiro. Não comprar a cluster errada, mas você está deixando de aproveitar. E como o PoE é um jogo de eficiência, você tá perdendo dinheiro. Tá vendo a primeira linha ali que a gente tem ADD, duas passive skills? Na small. Na média a gente tem 4 e na grande a gente tem 8. Só que esses números são os menores aqui. A small ela vai até 3, a medium ela vai até 6 e a large vai até 12. Só que o que acontece? Dependendo da build que você tá jogando, essa cluster vai ser necessária de um tamanho ou de outro. Tá, você tá falando de cluster, do evento, mas como que eu vou descobrir, olhando, eu vou ter que parar cluster por cluster para saber como que vocês vão fazer. Eu vou deixar para vocês aqui o filtro que eu tô utilizando para poder identificar as minhas clusters. Eu vou deixar esse link aqui para vocês, e vocês vão entrar, e aqui nesse botão verde aqui vai ter escrito Follow, tá? Cluster 3.26. Aí vocês vão clicar nela, e aí dentro do jogo vocês vão apertar a letra O, e vai vir aqui na parte de Game. E aí vai ter item filter e vocês vão colocar o filtro de vocês, o filtro que eu passei para vocês aqui. Aí vocês vão lá pro Menagerie do Enhar, porque a gente quer jogar essas clusters no chão e a gente não consegue fazer isso no nosso hideout. E a gente só vai pegar aquelas clusters que o meu filtro de item brilhar. E agora a gente vai voltar pro nosso hideout e a gente vai usar Orb of Scouring em todas elas para poder limpar. E a gente vai usar Orb of Alchemy nelas. Eu vou fazer nessas duas mediums porque essa Large Cluster eu tava testando. E no final das contas eu acabei com duas muito boas aqui, mas eu já explico pra vocês. Tá? Então a gente vai passar Orb of Scar nas duas, já estão brancas. E a gente vai colocar uma Orb of Alchemy nelas. O que a gente tá procurando aqui especificamente? Nessas Medium Clusters a gente tá procurando duas Passive Skills. Ou alguma coisa que aumente os atributos dela e fique muito bom. No caso aqui a gente não pegou nada. Então a gente vai dar Scarring de novo. E vai dar Alchemy de novo. Novamente a gente não pegou nada. Se você tiver curto de Orb of Alchemy, você pode usar essa Orb of Binding sem nenhum problema também, tá? A gente que só tem um de cada. Muito fraco. E nenhuma. Nenhuma. Também nenhuma. E, gente, tem outras maneiras de você fazer isso daqui, tá? Tem outros tipos de cluster. Por exemplo, a minha build, ela quer uma cluster que tenha essas 12 passive skills, porque ajuda muito. Mas eu quero mostrar pra vocês uma coisa rápida, prática, né? Com o tempo a gente pode voltar e explicar mais com calma, sem nenhum problema. Na live também, caso vocês queiram tirar essa dúvida. Ó, essa daqui já tá 60 caos, mas eu acho que dá pra conseguir mais. Que nenhuma. Vamos deixar essa separada aqui, vamos ver. Porque eu acho interessante a gente fazer de um jeito em que vocês possam, tipo, ver um vídeo rápido. Vou tentar craftar aqui pra mim, vou ver como que fica. Se eu conseguir uma grana, legal também. Ó, aqui a gente conseguiu duas. Vamos ver essas duas aqui, o que que é.
Ixi, só pouco caos também. Uma dica, caso vocês consigam caos, resistência a caos, às vezes é interessante também, tá? Bom, isso daqui é um jeito que eu estava mostrando pra vocês, tá? Você usar essa Orb of Alchemy ou a Orb of Bind pra poder ficar dando isso daqui até achar modificadores bons, tá? Só que um outro jeito que a gente pode fazer isso daqui é na Orchcraft Station. No caso dessa daqui, a gente tá vendo uma cluster de base de Attack Damage while Dual Weld. Ou seja, é uma... Eu acho que não tem nada melhor do que vender o que a gente acabou de craftar, né? Então, aí ó. Opa, é a Foystone, não é essa daqui. É a Foystone. Essa daqui. Olha lá, tá vendo? É muito fácil. Eu fiz isso daqui o quê? Em 5 minutos. Foram 3 Divines. Bom, vamos lá então. O que eu tava falando pra vocês? Aqui é uma cluster de dano. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui. E a gente vai colocar aqui Reforge um item raro. Com modificadores aleatórios. Só que a gente quer um modificador físico. Ou seja, a gente vai ficar clicando aqui até aparecer alguma legal pra gente. Ó, no caso a gente achou duas. Vamos ver quanto que é essas duas aqui. Essas duas aqui nem existe. Por quê? A gente tá falando de uma cluster de 11. Se fosse uma cluster de 8 mods, a gente acharia? Acharia 80, 60 caos. Por que que essa cluster aqui não é uma cluster interessante da gente estar craftando? Porque ela é uma cluster de 11. Seria muito melhor se ela fosse uma de 10, uma de 8, tá? Porque a gente quer sempre o menor número possível. Mas, dependendo se fosse uma cluster de 12, aí é outra história. Mas a gente quer, na verdade, não usar essa. A gente quer usar essa daqui, ó, de 8. Então vamos ver. A de 8, ó. Minion deu 10% de increase damage. Então vamos lá de novo. Até a gente achar 2. Achamos 2. Vamos ver. 20 caos. Não, quero mais. Raising Pillage, Rotten Claws. Vamos ver. Aqui, ó. Essa daqui pode ser que a gente tenha conseguido uma coisa legal aqui, hein? 70 caos? Não sei. Vamos pôr pra vender. 70 caos. E também funciona a mesma coisa para as Medium Clusters, tá? No caso aqui, ó, vamos ver. A gente tá... Chaos Damage Overtime. Essa aqui agora, a build de Ride Forbidden Reach, virou a build mais jogada do servidor agora. Então vamos tentar fazer uma cluster boa pra ela. Vamos ver como que tá isso daqui. 22 Caos. Eternal Suffering, Wicked Pell. Aqui, ó, esses dois. Não. Aqui, Wicked Pell, Stand of Decay. Ó, aqui a gente achou uma que parece ser interessante, ó. A gente achou uma que tá dando esse Studio of Decay aqui. E Wicked Pell. E a gente ainda achou todas as resistências elementais ainda. Bom, 2 Divines. E aqui a gente ainda pode jogar um Exalted nela. Mas vamos colocar por 2 Divines aqui. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Esse vídeo ele foi um pouco mais rápido, tá? Mostrei pra vocês, então, 2 métodos de craft. A gente usando o Currency, tanto a Alchemy, tanto a Binding, quanto a Orchcraft Station. Eu sei que às vezes vocês podem ter várias dúvidas que ficaram pra trás, porque a gente tá falando de uma coisa que é um pouco mais endgame, né? Realmente, tipo, cluster, como funciona, como se aproveitar do melhor jeito, tá? Mas a minha ideia nesse vídeo foi juntar a galera que tava pedindo alguma coisa de craft pra aprender e a galera que tava, pô, eu quero fazer dinheiro no jogo, eu quero ter mais Divines. Vocês viram, eu acabei de fazer 3 Divines com o quê? 20, 50 caos em Life Force. Então, eu quero mostrar pra vocês nessa série de craft maneiras que vocês podem tanto aprender sobre o craft básico aos poucos, com Orbs, Orchcraft Station, com, quem sabe na próxima a gente talvez não mexa um pouco com Delve, né? E aos poucos a gente vai aumentando a dificuldade dos crafts. E ao passar do tempo vocês vão aprendendo coisas que vocês podem fazer para vender, tá? O que eu falo para vocês? Provavelmente vocês não vão conseguir vender tudo que vocês vão craftar agora. Por quê? Já se passou um pouco o tempo da liga, a galera tá parando de jogar. Mas isso daqui, na primeira semana de liga, no primeiro mês da liga, cara, isso daqui... Essa liga eu não foquei tanto, mas na liga passada eu acho que eu consegui brincando uns 30 Divines na primeira semana só vendendo cluster, tá? Então, se você tá se perguntando, pô, mas como que eu vou conseguir tanta cluster assim, cara? Como que eu vou conseguir essas clusters pra poder craftar? Eu vou ter que ficar comprando uma por uma no TFT?
vou te falar, você pode fazer. E não tem problema nenhum nisso. Mas fica ligado aí que o próximo vídeo do canal é um farm que a gente vai fazer. Que a gente vai tirar o maior proveito da City Square e a gente vai farmar Delirium lá para pegar mais Cluster Gel, vamos pegar bastante Delirium Orb. E eu ainda de bônus vou passar para vocês no final do vídeo um jeito de vocês tentarem fazer uma currency a mais com essa estratégia. Então obrigado novamente por ter acompanhado até aqui. Eu te convido, mais uma vez, se você não está no nosso servidor do Discord, me desculpe pelos links quebrados, mas a partir de agora eles vão estar certos. Venha pro nosso Discord, tire suas dúvidas lá. Eu vou tentar abrir mais salas pra galera tirar dúvida ou com algumas explicações já feitas lá. Então sinta-se muito mais que convidado. Lembrando do buff do Discord que sempre está disponível. Então é isso, meus queridos. Novamente, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço e a gente se vê na próxima. Fui.